Olá! A dica terapêutica desta semana vai ser um presente para você. A gravação do nosso encontro de abertura financeira de 2026 com um grupo de constelação familiar. Esse presente pode te trazer alguns insights sobre como você pode desbloquear seu fluxo financeiro nesse ano que se iniciou. Aproveite! Ok, então boa noite. Que bom ver todo mundo aqui. Então vamos começar o nosso exercício sistêmico. Vamos olhar de perto a nossa questão financeira, vamos ver como é que nós estamos, cada um de nós aqui. Então, o que eu preparei para vocês hoje? Nós vamos olhar através de alguns representantes, vocês não vão precisar representar, eu vou colocar aqui. E hoje eu coloquei, em vez de bonecos, eu coloquei bem colorido. Eu vou colocar uma representação nesse amarelinho aqui. Eu não vou dizer o que é, tá? Vocês vão sentir no campo e, e depois que vocês perceberem, vocês vão fazendo a anotação. Esse amarelinho, ele não é você. Ele é algo que eu vou colocar, ou alguém, do lado de você. Então, sempre você vai estar do lado desse elemento aqui, no campo, tá? Então, deixa eu só abaixar aqui. Deixa eu desligar o celular também, para não atrapalhar, né? E, então, eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos e conectarem com esse elemento. Então, vamos respirar para fazer essa conexão. A respiração consciente faz com que a gente acalme os pensamentos e tenha a possibilidade de entrar no campo. Então, puxe o ar lentamente. Se possível, segure a respiração, conte alguns segundos, exale lentamente. Inspire, segure e exale. Mais uma vez, inspire, segure e exale. Permita que seu corpo relaxe. Solte toda a musculatura da cabeça, da face, do couro cabeludo. Sinta os ombros, o pescoço, o tronco. Solte os braços e as mãos. Solte o quadril. Sinta as pernas e os pés. Permita agora, dê permissão interna para que o campo se abra e as informações possam vir através da percepção do seu corpo. Esse primeiro elemento que eu vou colocar aqui, que não é você, mas esse elemento está junto com você, vai ter, durante todo o exercício, ele vai estar do seu lado. Quando você se sentir conectado, pode abrir os olhos. Nós vamos olhar, depois eu vou revelar para vocês,
para esse elemento que eu denominei aqui rosinha. Um elemento cor-de-rosa. E eu vou colocar bem de frente. Imagine que você está do lado desse amarelinho, olhando para esse rosinho. Observe como é a presença desse elemento rosa diante desse amarelo. Observe se é confortável, se é desconfortável, se vem alguma sensação no corpo, alguma emoção, se é bom aproximar ou se é bom afastar. Quando eu aproximo, observe como fica em você. E quando eu afasto, observe como fica também. Dá mais um tempinho para que vocês possam fazer as anotações e as suas observações. Se precisar ficar de pé, para observar que movimento que o seu corpo. Às vezes você fica em pé, você sente vontade de sentar, sente vontade de se locomover, ou você se sente forte, ou se sente fraco. É bem interessante, às vezes, você experimentar essa posição também, ver como é que você se sente. Portanto, que a gente não vai fazer uma constelação hoje, então não entre muito no campo, não entre muito na sensação, né? Se preciso pôr, dê uns passinhos para trás. No final a gente conversa se alguém teve algo muito intenso aqui. Muito bem. Vou retirar o elemento rosa. E agora eu vou colocar um outro elemento. Esse que é um laranja. Vou colocar de frente para o amarelo, você está do lado do amarelo. Então, eu vou abaixar um pouquinho assim, para que você olhe para ele. Mesma coisa. Observe o seu corpo, veja como é a presença. Em frente aqui do amarelo para o laranja. Quando o laranja sente o amarelo se aproximar, observa se é bom, se é ruim, se vem alguma sensação diferente. Também observa como é o amarelo ficar longe. Se é melhor ou pior. Vou aproximar novamente.
E vou afastar novamente. Veja se tem movimentos no corpo. Você está do lado do amarelo, olhando para o laranja. Veja se você consegue olhar para o laranja junto com o amarelo. Ou veja se é bom estar do lado do amarelo junto do laranja. Observe isso também. Se preciso for, se afaste do amarelo e veja como fica para você. Então, façam suas anotações. Também, se não sentir nada, tá tudo bem. Você vai poder repetir esse exercício depois na gravação. Muito bem, eu acho que todo mundo anotou. Eu vou retirar o laranja e eu vou trazer um elemento, é uma corzinha meio salmão, meio corzinha nude, assim. Vou colocar esse elemento no campo de frente para o amarelo que está do seu lado. E, novamente, você vai ter a percepção. Como é estar do lado desse amarelo olhando para esse nude. Todas as sensações no corpo. Se é bom, se tem algum desconforto, alguma dor, algum movimento. Se eu consigo olhar, se é bom estar do lado do amarelo perante o nude. Eu vou aproximá-lo. Veja como é quando eu aproximo. E agora eu vou afastar. Veja como é a distância. Se é melhor ou pior ou a mesma coisa. Observe como é que você se sente do lado do amarelo perante esse nude no tamanho. Se você se sente grande, se você se sente pequeno, do mesmo tamanho. A experiência aqui de tamanho. Muito bem. Acho que todos fizeram a anotação. Agora eu vou tirá-los aqui do campo.
E agora eu vou compartilhar com vocês. O que que vocês estavam olhando aqui? Eu, deixa eu só compartilhar minha tela. Veja, eu coloquei os elementos dessa forma. Eu coloquei cada um aqui do lado do dinheiro sendo amarelo, né? Porque a gente vai olhar o dinheiro como uma energia, né? Que vai trazer um fluxo financeiro, né? Em 2026 para a gente. E aí eu coloquei como que o dinheiro olha na minha relação com a mãe, como que o dinheiro olha na minha relação com o pai, como que o dinheiro olha na minha relação com a vida. Eu vou colocar aqui para vocês no, no chatzinho essa imagem, se alguém quiser, pode baixar aí para olhar, né, para não se perder. E daí eu já vou abrir a minha tela de novo aqui. Deixa eu só colocar ele aqui. Eu já enviei a imagem aqui também. Acho que acabaram de receber. Depois eu coloco no grupo, se vocês quiserem também. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação? Deixa eu pôr vocês aqui, para que eu possa ver o materialzinho que eu escrevi. A relação com o dinheiro, segundo o Bert Hellinger, ele diz que ele não é um recurso material, o dinheiro, apenas material. É uma energia que está ligada à vida, né? E geralmente é ligada aos nossos pais, né? E ao sistema familiar também. Então, é muito raro algum problema financeiro que é individual, é só a pessoa, né? Sempre vai estar conectado, enraizado em algum emaranhamento sistêmico ali na relação com o pai ou com a mãe ou com o destino dessa família. Então, vamos falar um pouquinho do dinheiro com a relação com a mãe. A maioria aqui já conhece constelação familiar, tem bastante constelador aqui também. Então, a gente já sabe que o Bert Hellinger fala sobre o dinheiro em relação à mãe, né? Ele diz que a nossa mãe é a primeira fonte de abundância. Ele diz assim, Bert Hellinger, a relação com a mãe é a relação com a vida. Quem rejeita a mãe, rejeita a vida. Eu vou repetir. A relação com a mãe é a relação com a vida. Quem rejeita a mãe, rejeita a vida. O que a mãe representa para a gente em relação a, ao dinheiro e ao financeiro e tanto a todo o resto na vida, né? Ela é o primeiro receber. Então, se a nossa relação com a mãe ainda não está resolvida, a gente tem dificuldade de receber o fluxo básico da vida e a capacidade de tomar para a gente, né? Sem culpa. Então, quando a dificuldade de, do dinheiro, ou dificuldade financeira, ou dificuldade até mesmo, vamos dizer, no trabalho, nós tem o que o Bert Hellinger fala que é possível que esteja acontecendo? Uma rejeição da mãe, um julgamento da sua história, uma tentativa inconsciente de ser maior do que ela, como se fosse a mãe da mãe, né? No caso da mulher, ou o pai da mãe ali, no caso do homem. Uma tentativa também de tentar suprir exprimir essa dor que não foi elaborada, ligada à falta, abandono ou algum sofrimento materno. Também algum luto que não foi vivido, né? Por alguma mulher nesse sistema familiar. O que é o impacto financeiro na nossa vida? Quando a gente não toma a mãe, a gente tem dificuldade em receber dinheiro, a gente sente culpa quando ganha dinheiro. Já tiveram essa experiência de ganhar muito dinheiro e sentir uma culpazinha que assim, fala, nossa,
Ai, o povo da minha família aqui agora, e eu cheio de dinheiro e ali passando, né? Estão ali doentes, estão ali sem, perderam tudo. Vem aquela culpa grande, assim, de receber, perde a oportunidade. Às vezes a oportunidade, assim, chove de oportunidade na nossa porta e a gente consegue perder todas elas. A gente já passou por isso? Ó, levante a mão. Também tem, ó, bloqueio da abundância, do início do fluxo. Quando eu começo a vir dinheiro na minha vida, quando eu começo a abrir o fluxo financeiro, abundância, alguma coisa acontece para bloquear aquele fluxo, né? Muitas das coisas que acontecem é quebra o carro, um carro que não tinha problema nenhum, né? Dá problema na casa, estoura, todo encanamento da casa, tem que arrumar tudo isso. Mais ou menos assim. Bom, existem movimentos que a gente pode fazer, sistêmico, e a gente vai fazer no final para a mãe aqui, se alguém sentiu alguma dificuldade com a mãe, no final a gente vai fazer uma meditação e a gente vai fazer um movimento em direção a ela aqui, né? Vou falar um pouquinho do pai agora, relação do pai. Segundo o Bert Hellinger, o pai é a ponte com o mundo, o trabalho e a sustentação. Então ele associa o pai à ação no mundo, na estrutura e a proteção e a capacidade de se sustentar e de se manter. O que que o Bert Hellinger diz? Ele diz que sem o pai falta força para ir ao mundo. Sem o pai falta força para ir ao mundo. Como que é o impacto financeiro quando nós temos alguma dificuldade com o pai? Os conflitos com o pai podem gerar a dificuldade de manter o dinheiro. Então, o dinheiro até chega, sabe essa história? Eu consigo ganhar muito dinheiro, mas ele não fica. Então, a dificuldade de manter o dinheiro tem relação com o pai. Instabilidade profissional, não consigo manter meu emprego, ou estou sempre mudando de atividade, mudando, né, de profissão, inclusive. Medo de se expor, hum, principalmente agora que muita gente tem que trabalhar e colocar isso na mídia para poder mostrar o seu trabalho, tem relação com o pai, esse medo de dificuldade de falar, né, em público e expor o seu trabalho em mídia social, por exemplo. Falta de direção ou de constância. Então, eu começo indo e paro. Começo de novo, tenho dificuldade de ter uma constância. Ou então eu não sei, estou completamente perdido. É dificuldade com o pai também. Então, o que que acontece? Quando o pai foi rejeitado, quando você foi rejeitado, quando alguém aqui foi rejeitado pelo pai, ou o pai foi rejeitado, né, pelo alguém do seu sistema de origem, alguma ausência, né, o pai é ausente, por exemplo, ou aquele pai que se sentiu desvalorizado, ou eu me senti desvalorizada pelo meu pai também quando jovem ou quando criança. Ou quando a mãe foi colocada contra o pai, sabe, a briga do casal, né? Ali, e a criança, ela acaba tomando a dor ali da mãe, né? E aí fica contra o pai também, né? O filho tomou partido, né? Então tem que tomar o partido para proteger um deles. Existe um movimento que a gente pode fazer, nós vamos fazer na meditação no final ali também. Se alguém sentiu alguma dificuldade dessa, quando olhou para o pai ali, a gente conversa mais no final aqui. E a vida? E o dinheiro em relação à vida? O que que o Bert Hellinger fala sobre o dinheiro? O dinheiro quer servir a vida. Esse que é o sentido, porque o dinheiro é uma energia, e é uma energia a serviço da vida. O dinheiro não gosta de ficar parado. Então, pessoas que ficam acumulando, guardando dinheiro, aquilo ali é como se fosse, pensa num fluxo né? Você retém aquele fluxo de água, por exemplo, vai uma hora aquilo ali ele tem que desandar, porque não pode ficar parado. O dinheiro, ele precisa continuar um fluxo constante. Entra e sai a nossa vida. Só que a serviço de algo, sempre a serviço da vida. Então, o dinheiro nos serve e ele serve ao outro, e serve à vida. É, quando ele não gosta de ser acumulado por medo, né?
Também o dinheiro, ele flui quando está a serviço da vida e da continuidade do crescimento, né? Isso eu já falei. O que que mais acontece? O dinheiro fica onde é bem tratado e aonde promove o maior, algo maior do que o ego. Ou seja, ele tem que ter um sentido, né? O que que é servir a vida? Ele tem que ter um sentido maior, um sentido que vai beneficiar não só a mim, não pode ser servir a mim. Ele tem que servir a mim e a todos que estão na minha volta, né? Ou as pessoas com quem eu me relaciono. Pode ser pessoas próximas, mas são as pessoas, nossos clientes, e, e também as pessoas que a gente não conhece. A gente vai no mercado, a gente vai numa feira, então a gente está sempre fazendo essa troca, está servindo sempre uma ou outra essa troca que a gente está fazendo. Qual é o impacto financeiro em relação, quando o dinheiro em relação à vida está bloqueado? Ele não está servindo a vida como deveria servir. Então, os bloqueios vão surgir quando o dinheiro é guardado por medo, é gasto para compensar vazios emocionais. Isso é muito comum, assim. Às vezes a gente, é, sei lá, a gente fala assim, nossa, hoje eu estou chateado. Ah, vou fazer umas comprinhas. Eu abri aqui, vou abrir a Shopee, pronto, fiquei feliz. A gente nem percebe que a gente está ali cobrindo um vazio emocional. Se a gente parasse para pensar um pouquinho antes de apertar o dedo para comprar, o que está me impulsionando aqui a fazer essa comprinha? Isso eu estou falando uma coisa bem pequena, mas existem vazios emocionais gigantescos aqui, assim. E algumas pessoas baseiam sua vida para suprir esse vazio emocional. E também há bloqueio quando ele é usado contra a vida, né? Por exemplo, vingança. Quando você usa dinheiro, né? Vamos supor lá, principalmente essas brigas de herança ou qualquer coisa assim, que falar, ah, não vou fazer isso, não vou dar essa parte aqui, porque essa pessoa me prejudicou, aqui da minha família, né? Sei lá, esse meu irmão aqui me prejudicou e ele não merece, né, a venda desse imóvel aqui. Então, pode ser que tenha uma relação ali que é contra a vida. Quando é usado para destruição, aqui a gente pode estar falando de algo maior, né? Vamos dizer assim, a gente pode estar falando até de guerras aqui, né? Estamos falando de algo maior ou algo que vai prejudicar o outro. Se eu investir esse dinheiro em algo que vai, né, prejudicar uma outra pessoa, seja lá como for, aquilo ali já é um atentado contra a vida. E para autossabotagem também. O que que é autossabotagem? Vamos lá na Shopee de novo, fazer comprinha, né? Em vez de eu olhar para as minhas questões, eu vou lá né, e acho que estou fazendo uma coisa. Ah, colocar na bebida, cigarro, festa, essa coisa que você faz assim, né, quando jovem, meio sem pensar, mas qualquer coisa que vai te auto-sabotar no teu processo de cura, de autoconhecimento, de evolução. Então, isso é usado contra a vida. Existe um movimento sistêmico que a gente faz para sustentar a vida, para criar algo e para apoiar crescimento próprio ou crescimento no coletivo, né? Isso vai manter o fluxo. Muito bem, então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma meditação para agradecer e honrar, né? O Bert Hellinger fala que a gratidão não é uma emoção, é uma ordem, né? Quando eu digo obrigado, eu aceito tudo como é. Aceitar a vida como ela é, aceitar os pais como eles são, aceitar a história dos pais, mesmo que essa história tenha sido dura, mesmo que um dos pais ou os dois tenham sido duros comigo. A gente aceita do jeito que foi. O destino dos ancestrais também é honrado, né? Qualquer coisa que tenha acontecido lá atrás, a gente aceita do jeito que foi. Não há tentativa nenhuma de salvar ou corrigir o passado. Não tem como voltar atrás. Então, quando a gente está tentando corrigir o passado, a gente ainda está tentando quanto o fluxo da vida. O impacto financeiro, quando alguém luta contra uma história familiar, luta contra o fluxo da vida. É muito importante a gente saber disso. Paga com dinheiro, saúde e relacionamentos.
Então, tá tentando salvar alguma coisa lá de trás é estar atentando contra o fluxo da vida. Então, temos um movimento para a gente fazer aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui uma síntese sistêmica, acho que eu vou colocar aqui no grupo já, né? O dinheiro, ele não responde esforço mental, mas a ordem interna. Acho que vai ser legal colocar isso para vocês aqui. Deixa eu colocar no chat. Aqui. Vamos então, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Estão prontos para fazer uma meditação para fechar? No final a gente conversa um pouquinho, se vocês quiserem. Ok. Então, eu vou colocar uma música para a gente entrar em estado meditativo. Quem puder agora, né, toma uma posição bem confortável. Se quiser até abaixar um pouquinho a luz, para ficar mais confortável. Deixa eu só compartilhar aqui o som para colocar uma música. Uhum. Aqui. Muito bem. Então, feche os olhos e respire profundamente. Eu convido você agora a olhar para dentro. Permita que tudo que se mostrou no campo encontre um lugar dentro de você. Sem esforço, sem entendimento mental. Perceba seus pés tocando no chão. A terra sustenta você. Você não precisa se sustentar sozinho. Agora, em seu campo interno, olhe para o dinheiro ligado à sua mãe. Talvez você apenas sinta, ou talvez não sinta nada, e tá tudo bem. Diga internamente se fizer sentido para você. Querida mamãe, de você eu recebi a vida. E com a vida eu recebo também a capacidade de receber. Obrigado. Se algo em você resistir, apenas note. Não precisa ser forçado, não precisa fazer nada. Agora, volte-se para o dinheiro ligado ao seu pai. Sinta o pai como aquele que olha para o mundo
para o trabalho, para a ação, para a sustentação. E diga internamente se fizer sentido para você. Querido papai, recebo de você a força para ir ao mundo. Eu honro o que veio de você, exatamente como veio. Permita que essa força desça pelos seus ombros, pelas costas, até os seus pés. Agora, permita que a sua atenção vá para o dinheiro ligado à vida. Observe como a vida se move em você. Sua respiração, sua pulsação, a sua presença. E diga internamente, se fizer sentido: vida, eu digo sim a você. E permito que o dinheiro siga a seu serviço. Nada precisa ser segurado, nada precisa ser provado. Agora, traga os seus pais novamente no campo, do jeito que eles são, com as suas histórias completas. Se você sentir alguma resistência, não tem problema, apenas traga eles. E diga em silêncio: queridos pais, eu honro o destino de vocês, do jeito que vocês são e do jeito que foi. Agora eu sigo adiante, um pouco mais. Sinta se algo se acomoda. Às vezes é um suspiro, às vezes é apenas o silêncio. E por fim, coloque as mãos sobre o coração ou sobre o ventre, onde você sentir. E diga, se fizer sentido: o que eu vi hoje é suficiente. O que eu não vi pode permanecer em descanso. Respire fundo. Respire mais uma vez. Quando você se sentir pronto, pode abrir os olhos.
Tudo bem. Todos estão bem? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Para quem vai assistir no gravado, até a próxima.